Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a Sanepar, que é uma ação que vocês pediram muito aqui no canal. E eu acho interessante trazer ainda mais nesse momento aí de crise hídrica no Brasil. Então fica aí até o final do vídeo para não perder nenhuma informação. Bom, o que a Sanepar faz, né? Ela é uma empresa de saneamento que tem concessões aí em cidades do estado do Paraná. E antes de eu falar sobre o resultado da empresa, se vale a pena ou não entrar, eu quero passar um pouco da composição acionária da empresa, que é muito importante. A gente tem aqui ações divididas em ordinárias e preferenciais. Para você que está novo aí no mundo de investimentos, ações ordinárias são aquelas que dão direito ao voto e ações preferenciais dão preferência no pagamento de dividendos. Eu andei olhando aqui o estatuto, a política de dividendos, na verdade, da Sanepar, e ela obrigatoriamente tem que pagar 10% a mais de dividendos para quem tem ações preferenciais. Agora, falando da composição acionária, em relação às ações ordinárias, o estado do Paraná tem 60% do capital votante, que é justamente essas ações ordinárias. Outros 28% estão com outros acionistas nacionais, que aí incluem-se fundos de investimentos no Brasil e até também pessoas físicas. E aqui embaixo, outros acionistas estrangeiros detêm 11% do capital votante. Do capital total, ou seja, preferenciais mais ordinárias, o estado do Paraná tem 20%, os acionistas nacionais têm 54%, e acionistas estrangeiros têm 24%. Mas para a tomada de decisão da companhia, é importante que a gente leve em consideração o capital votante, porque é o capital votante que vai atuar ali na deliberação do Conselho de Administração, que porventura vai deliberar os comitês, diretoria executiva e toda a estratégia da empresa. Antes de adentrar o resultado, também quero passar o nível das barragens, porque a gente sabe que está tendo uma crise hídrica no Brasil. Inclusive eu fiz um vídeo falando dessa crise hídrica e quais são os impactos nas empresas de energia. Vai aparecer por aqui um link, um card. Mas, passando da Sanepar agora, a gente pega aqui janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E eu percebo aqui, já pelo histórico, olhando os anos anteriores, que Piraquara 2, por exemplo, sempre atuou em 100% e 90% e agora está com 66% nível de barragem. Já em dezembro de 2020 já vinha sentido isso, em novembro também, e chegou a cair bastante até para 28%, e aos pouquinhos vem se recuperando e agora está entrando mais uma vez num ciclo de seca, que começa aí mais ou menos de maio a setembro. E, inclusive tem uma notícia aí que saiu recentemente que o estado de São Paulo emitiu um alerta de crise hídrica até setembro. Então é esperado aí que essa crise hídrica chegue até meados de setembro. E historicamente realmente teve uma queda aqui das barragens, inclusive de todas. Se a gente puxar aqui de 2017, por exemplo, a maioria estava em 100% e agora a gente vê que a maioria está 50%, 60%, algumas em 40%, como é o caso da Iraí. E é por isso que acaba afetando a cotação da empresa no atual momento, no curto prazo, e isso tende a punir a ação da Sanepar. Trazendo os destaques do resultado do primeiro trimestre de 2021, houve uma diminuição da receita líquida em relação ao mesmo período do ano passado, 2020, na ordem aqui de menos 1,6%. O que na minha visão é bom, porque a gente teve a pandemia aí que afetou muitas empresas e receitas e 1% de diferença é muito baixo. O lucro líquido também diminuiu um pouquinho aí de 256 milhões para 246 milhões, o que na minha opinião é positiva. Lembrando que a Sanepar até o momento, naquela época do primeiro trimestre de 2021, não estava sofrendo ainda as consequências da crise hídrica. Margem EBITDA até aumentou aqui para 42%, o que foi positivo. A dívida líquida EBITDA, isso que é importante destacar, 1,4 vezes, é muito baixo isso em relação a outras empresas estatais e é uma medida saudável. No mundo dos investimentos, até 3 vezes é razoável. Acima disso, a empresa já está um pouquinho alavancada.
Então, trazendo um resuminho aqui, receita líquida, como eu falei, menos 1,6%, o EBITDA ali na faixa de 522 milhões, que foi bom também. O ROI de 14%, houve uma queda de 3 pontos percentuais, mas é um ROI razoável até, inclusive parecido aí com outros setores como bancos, inclusive varejo também. E também aqui eu quero mostrar o ROIC de 11,5%, que eu gosto bastante de usar o retorno sobre o capital próprio. Eu acho que é uma medida mais interessante do que olhar o patrimônio líquido. Isso significa quanto que dá de retorno com o investimento do capital dos acionistas. Então isso é muito importante, 11% é um ROIC razoável e rentável, na minha opinião. Olhando dados operacionais da Sanepar, ela tem aqui contratos de concessão muito interessantes, de 27 anos, de 25 anos, na faixa aí dos 20 a 25 anos, em média a maioria, e algumas aqui, por exemplo, Cascavel de 4 anos, 5 anos Ponta Grossa, mas a principal aqui, Curitiba, 27 anos. E Curitiba é uma cidade que vem crescendo muito. Eu tenho visitado Curitiba nos últimos anos, é uma cidade muito grande que tem crescido muito também. E está previsto aí, no mês de junho e julho, algumas chuvas, então isso tende a se beneficiar, a Sanepar se beneficia com esse tipo de notícia. Houve um aumento também aqui nas ligações de água, de 3,2 milhões para 3,293, quase 3,3 milhões. Um aumento aí de 2% de ligações de água. Agora passando para o balanço da empresa, demonstrações financeiras, a Sanepar tem aqui um ativo circulante na faixa de 2,2 milhões de reais. Tem aqui também tributos a recuperar de 6,8 milhões, o que é baixo, o que é muito importante isso. Significa que a empresa não está dependendo de impostos a recuperar. Tem também um ativo não circulante de 11,6 bilhões de reais. Aliás, o ativo circulante aqui é 2,2 bilhões, tá? Acho que falei milhões. Comparando com o passivo circulante, é 1,4 bilhões de reais, o que mostra que a Sanepar tem como pagar as obrigações de curto prazo e o passivo não circulante de 5,3 bilhões de reais. Quase o dobro aí da Sanepar consegue pagar obrigações acima de 12 meses. E isso gera um patrimônio líquido então de 7,1 bilhões de reais, que é composto por um capital social realizado. Tem reservas de reavaliação também, reservas de lucros aqui na faixa de 2,8 bilhões de reais e tem lucros acumulados na faixa de 247 milhões de reais. Ou seja, esse lucro acumulado mais essas reservas de lucros podem ser aí transformadas em capital social no futuro ou serem distribuídas via dividendos ou juros sobre capital próprio. E, inclusive, a empresa prefere distribuir juros sobre capital próprio porque ela pode deduzir do imposto de renda o montante que é distribuído aos acionistas e ainda consegue colocar como um dividendo obrigatório. Então, ela não precisa distribuir ainda mais dividendos se ela distribuir juros sobre capital próprio. E essa é a grande vantagem dos juros sobre capital próprio. As empresas deduzem do imposto de renda e diminuem um pouco o imposto que precisa pagar. Olhando o caixa, houve um aumento do caixa operacional aqui de 433 milhões de reais para 484 milhões de reais. E aqui eu puxo então o aumento do caixa que foi gerado. Então houve geração de caixa da Sanepar aqui de 450 milhões de reais. É uma redução em relação ao mesmo período, mas é um baita caixa, 400 milhões de reais gerados aí então para a empresa. Outro ponto que eu quero destacar, que é importante, e é que todo acionista, na verdade, precisa ver, é o calendário de governança corporativa. Então, puxei o calendário anual da Sanepar, vai ter no dia 21 uma reunião da diretoria, e na reunião da diretoria podem ser discutidas aí resultados trimestrais, ou proposta de destinação de lucros, juros sobre capital próprio, enfim. A reunião da diretoria é muito importante. Tem toda semana, aliás, do mês de junho. E no dia 24, que é mais importante ainda, tem a reunião do Conselho de Administração para definir juros sobre capital próprio do primeiro semestre de 2021. Então, provavelmente,
depois do dia 24 vai sair algum anúncio aí de juros sobre capital próprio para serem pagos aí no mês de junho ou julho. Vamos ver aí como fica a decisão. E trazendo aqui por último a cotação, hoje a Sanepar está em R$ 21,01. E olhando aqui no gráfico, eu vejo que ela está em período pandêmico, quando houve o Corona Crash, onde a ação saiu de R$ 35 e caiu até os R$ 20, aí quase 40% de queda. E ela chegou a recuperar isso aí com 40% de valorização até os R$ 31. E agora caiu de novo tudo isso a 33% de queda. Então, a ação foi bem punida aí por conta dessa falta de chuvas. Não é uma questão operacional da empresa, mas aí fica a cargo de você se você acredita que isso vai voltar ou vai ficar mais tempo tendo essa estiagem, né, essa seca de chuva. Olhando aqui o dividend yield de 4,7%, um PL, que é um preço sobre lucro de 6 vezes, o que é muito baixo também. Normalmente uma empresa rentável está na faixa de 10. Um preço sobre valor patrimonial de 0,88, ou seja, olhando só esse indicador, a empresa já está descontada em relação ao patrimônio líquido. E aqui todas as informações que eu já passei, a dívida líquida, EBITDA, a margem líquida, o ROI, o ROIC também, que nós comentamos, e o histórico de dividendos, ou seja, a Sanepar paga dividendos aí na faixa de 50 centavos, R$1, chegou em 2019 a pagar R$ 1,43. Bom, e minha opinião sobre a Sanepar? Eu não cheguei a fazer um estudo de preço-teto, mas eu acredito que a ação está sendo muito punida pela crise hídrica, obviamente, e eu acredito que isso vai passar por conta das previsões de chuvas que estão ocorrendo no Paraná. O Paraná é um estado muito grande, então está tendo uma distorção de algumas regiões que estão em seca, outras que estão chovendo, mas em Curitiba, que é a principal, tem previsão de chuva toda essa semana até o mês de junho. E eu acredito que a ação tende a voltar ali para a faixa de R$30 ou 32. E a distribuição de dividendos também deve ser bastante generosa no longo prazo, porque a política de dividendos da Sanepar é em si pró-acionista, inclusive por destinação de juros sobre capital próprio para os acionistas. Isso eu acho que vai dar muito valor. E tem aí bastante lucro acumulado e reservas de lucros que a gente viu no balanço. Então, tem aí um montante muito bom que pode ser destinado também como bonificação, ou seja, você pode ganhar ações da Sanepar sem precisar comprar, como aconteceu com outras empresas como o Bradesco, que teve a bonificação. Então, eu acredito que possa ser uma oportunidade a Sanepar. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimento, que se você também pode comprar amanhã e a ação despencar também, isso a gente nunca vai saber. Renda variável em si é um risco, mas você precisa fazer um risco controlado, então eu sempre recomendo que você verifique seu portfólio e coloque da maneira que não afete todos os seus investimentos, inclusive as outras ações que você tem em carteira. Mas é isso, então, se você chegou até o final do vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixa o like para ajudar o canal a crescer e levar essa informação para mais pessoas e também para me animar a trazer mais vídeos para você sobre análise de ações e investimentos. Eu peço também um pedido especial, se você puder escutar o meu podcast, o link está abaixo aqui na descrição. Tem muito assunto legal lá no meu podcast, inclusive no Spotify ele também está lá listado. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.